Gente, mas a minha conexão tá muito ruim. Eu tô aqui num lugar bem isolado, mas como eu estava falando para vocês, é preciso termos cuidado com aquilo que nós colocamos dentro das nossas igrejas, com relação à aparência, com relação a coisas que comparam muito a igreja com o mundo, não é verdade? Mas é lógico que existem estratégias que as pessoas e os pastores estão usando, mas é preciso ter cuidado. O mundo hoje está mal, o mundo hoje está perverso, o mundo hoje está cada vez pior. E nós temos um compromisso. E o nosso compromisso é com o nosso Deus, é com a manutenção da integridade da noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela deve se manter imaculada. Nós não podemos ficar corrompendo a igreja com coisas estranhas, trazendo fogo estranho para o altar, como diz na palavra de Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus a cada dia e, a bem da verdade, eu quero dizer para você que não é isso que eu tenho visto pessoas preocupadas em expandir, preocupadas em crescer, preocupadas com o crescimento, mas num nível mais material do que espiritual. E nós precisamos ter um crescimento espiritual para que nós possamos atingir ao trono de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é santo. Ele não tem acordo com o pecado, não tem jeito, ele não tem acordo com aquilo que não é puro. Nós temos que buscar andar em santidade. Nós não somos santos, mas nós temos que buscar andar em santidade. É bem complicado essa questão de você trazer qualquer coisa para dentro da igreja. Então você tem que ter atenção do que você está fazendo na sua igreja, com as pessoas que estão ali com você, colaborando, participando, buscando a presença de Deus. Muita gente deve estar pensando: ah, mas pastor, isso é muito antiquado, isso é muito passado, não existe mais essas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você: a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. Eu já preguei isso no nosso último culto, que a palavra de Deus, ela é imutável. Então alguns preceitos religiosos, alguns conceitos cristãos, eles não vão mudar, eles não vão mudar. O que muda são os tempos, são as pessoas, as modas, as manias. E nós temos que ter cuidado de estar trazendo coisa estranha para dentro das nossas igrejas. Não estou aqui criticando igreja nenhuma, não estou aqui falando de igreja nenhuma. Eu estou aqui falando de religião. Muita gente fala: ah, mas você é muito... Às vezes você parece muito religioso. Eu falo: o que é religião para você? O que é ser religioso para você? Quando você está defendendo o evangelho, quando você está defendendo a igreja, é ser religioso, isso é ser religioso. Então eu peço desculpa, porque para mim não é ser religioso defender o evangelho. Para mim não é religioso defender a igreja de Cristo contra coisas que as pessoas acham que é certo, modismos e manias e coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Quando você vai contra é porque você é religioso. Eu prefiro assim: você tem a sua opinião, eu tenho a minha, tá certo? Então se você acha que eu sou religioso, amém, bom para você. Mas eu acho que eu sou defensor do evangelho, defensor da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos andar em santidade porque Deus é santo. Nós devemos andar em espírito porque Ele é espírito. Nós não devemos coabitar com as coisas desse mundo. Nós não devemos estar de acordo com as coisas desse mundo. E isso tem incomodado bastante, porque o final dos tempos diz que muitos apostatariam da fé. Muitos abandonariam a sua fé. Por conta de quê? Por conta de muitas coisas que acontecem dentro da própria igreja de Cristo. Você que é pastor, você que é pastora, você que é obreiro, ou seja lá qual o seu cargo na sua igreja, você tem que entender o seguinte: você é um representante do evangelho. Você é um representante de Cristo aqui na terra. Então você deve defender o evangelho e não as coisas do mundo. Então muita gente acha que evangelho é frouxidão. É você fazer, tudo pode, tudo é permitido. Não, nem tudo pode, nem tudo é permitido. Paulo diz que todas as coisas nos convêm, mas nem tudo nos é lícito. Ou seja, nós temos um leque, nós temos um menu, nós temos uma fartura de possibilidades na nossa frente, na nossa vida, mas nem tudo nos é lícito. Ou seja, nem tudo é limpo, muita coisa suja, muita coisa que Deus abomina. Então atenção para aquilo que nós estamos trazendo para dentro das nossas igrejas. Muita gente hoje condena o estilo de educação cristão de filhos. Muita gente diz: passado isso, hoje em dia a criança deve ser isso, deve ser aquilo, uma criança deve ter escolha de gênero, escolha de não sei de quê. Meu amigo, a Bíblia diz que aquele que
que segura a vara para corrigir, para correção do seu filho, ele vai penar depois. A vara não é espancar, viu, gente? Cuidado com isso. A correção com a vara é você ensinar o seu filho e educar o seu filho. Muitas crianças hoje estão mal educadas, os jovens hoje estão mal educados, não respeitam os mais velhos, porque não foram ensinados para eles. Não é culpa deles, não é culpa deles. Eles simplesmente não foram ensinados. Os pais, que outrora, antes, eram jovens rebeldes, que achavam que podia fazer qualquer coisa, hoje querem dar uma liberdade que não é conveniente para os seus filhos. Mas isso aí é uma outra história. Então, a Igreja de Cristo hoje precisa avançar. É lógico que precisa avançar. Precisamos trazer pessoas para dentro da casa de Deus, porque é na casa de Deus que você vai aprender a educar o seu filho, é na casa de Deus que você vai aprender a como tratar a sua família, é na casa de Deus que você vai aprender a como ser um homem decente, um homem honesto, um homem de bem. Não é simplesmente nós enchermos as nossas igrejas sem ensinamento algum. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos perceber se a igreja está aprendendo alguma coisa do Evangelho, da palavra. Não é você pregar que tudo pode, tudo acontece, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, e vamos que vamos. Negócio de você botar a pessoa para cima, que você pode tudo. Meu irmão, cuidado com isso, né? Essa teoria de coach, né? De você querer achar que a pessoa ela precisa ser massagear o ego dela para que ela se sinta bem. Cuidado para você não estar massageando o pecado, porque muita gente, quando está em pecado, gosta de ser massageado o ego e dizer que para ela está tudo bem, está tranquilo, é a vida que eu quero. A Bíblia diz que quando nós aceitamos, nós nos convertemos ao Evangelho, nós aceitamos a Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador, todas as coisas se tornam novas, inclusive o caráter. Se você não quer mudar o seu caráter, se você não quer mudar o seu estilo de vida, se você não quer deixar as coisas velhas para trás, é porque você não se converteu. A verdade é essa, você não se converteu. Quando você se converte, você se torna uma nova criatura. É o que diz a palavra de Deus. Mas a meditação que eu fiz hoje pela manhã foi que nós somos justificados por Cristo. Se nós não conseguimos, Ele consegue. Se nós não podemos, Ele pode. Então peça a Ele, ore, busque a presença dEle, que Ele vai fazer pela sua vida. Amém? Eu desejo você aí um bom dia, uma boa semana, e gostaria que você estivesse nos acompanhando nos nossos cultos, e que Deus abençoe a sua vida imensamente. Amém? Se você puder estar lá conosco, vai ser muito bem-vindo. Se você quiser aprender mais da palavra de Deus, será muito bem-vindo. E que Deus abençoe o seu dia e que Ele possa estar trazendo bênçãos para a tua vida. E que Deus possa estar falando ao teu coração de uma maneira especial, dentro da palavra dEle. Porque o manual do crente, o manual do ser humano é a palavra de Deus. Muitas pessoas acham subterfúgios, acham caminhos, né, diferentes daquilo que não está na palavra de Deus, e acham que estão fazendo certo. Enfim, cada um segue aquilo que ele deve seguir. Ele acha melhor para ele. Porém, é preciso analisar e avaliar se você está realmente seguindo a palavra de Deus, ou se você está nessa onda de coach. Eu não tenho nada contra os coaches, estão fazendo o trabalho deles, estão ganhando dinheiro deles. Mas não devemos trazer coisas que não condizem com a palavra de Deus através dessas pessoas que querem colocar você para cima. Só isso. E só dizem que você vai vencer, que você pode conseguir, você vai lutar, etc. Que você vai ser vencedor e bababá e bbb. Quando você é cristão, você sabe que você enfrenta muita luta, você enfrenta muita dificuldade, mas somente através de Jesus é que você consegue vencer as dificuldades. Então, esteja bem, uma boa semana para você, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus, fica na paz, e quero te convidar mais uma vez para estar lá domingo às 18 horas, no nosso culto de adoração ao nosso Deus. Amém? Venha com o coração aberto, que Deus vai abençoar a sua vida tremendamente, grandiosamente. No TW184SD em Staines. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Fica na paz.